Fala galera, ligado aqui no canal do VSE, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, vexame histórico. Seleção brasileira sub-20 tomou de 6-0 da Argentina na estreia do Sul-Americano. E essa vergonha, esse vexame, tem nome e sobrenome. Edinaldo Rodrigues. Eu tenho certeza que você achou que eu ia falar Ramon Menezes, mas vou falar também dele. Esse vídeo aqui ele é bem longo. Antes, deixa o like, se inscreve no canal e também deixa o seu comentário aqui para a gente trocar uma ideia. Estou gravando esse vídeo na manhã de sábado e na sexta-feira à noite a seleção brasileira sub-20 estreou no Sul-Americano tomando um 6-0 histórico da Argentina. É verdade que a Argentina é o time mais forte do Sul-Americano. A Argentina, não vou dizer que priorizou, mas a Argentina se preparou muito bem para esse Sul-Americano. Então, o normal já seria que a Argentina ganhasse do Brasil. Mas 6-0 não dá, né? Não tem como você achar normal uma seleção brasileira tomar 6-0 para a Argentina ou para qualquer um. E para a Argentina, pela rivalidade e tudo, gera capas vexatórias como essa aqui, né? Que o Diário Olé colocou. Escola de futebol. Tem que aturar isso, né? Você tem que aturar. Espetacular estreia do Sub-20 no Sul-Americano da Venezuela, com um genial Diablito Echeverri, deu um baile histórico na verde e amarela. É isso aí, ó. Tem que aturar. Tem que falar. Então, por mais que a Argentina esteja forte, o Echeverri, por exemplo, já foi comprado pelo City e tá lá jogando e fez 2 gols e deu uma assistência, não dá para você normalizar um 6-0. E antes da gente falar, não dá também para a gente crucificar uma geração que tem potencial. Tem jogadores de potencial lá. Breno Bidon, Moscardo, David Washington, Nathan Fernandes, o Cauã Rodrigues. Tem jogador de potencial lá. Não era um elenco que suscite você achar normal tomar de 6-0. Não é. Tem bons jogadores. E também não dá para crucificar e dizer isso aqui afasta. Não dá para os jogadores pagarem essa conta. Porque a conta é muito maior do que eles. É muito maior do que a conta não é deles. Eles poderiam ter feito melhor? Poderiam. Falando um pouquinho do jogo, a seleção brasileira entrou voando, entrou avoada. Com 10 minutos de jogo, estava 3-0 a Argentina. Erros básicos de saída de bola, erros básicos de posicionamento e marcação pelo lado esquerdo. A Argentina passeou pelo lado esquerdo da defesa do Brasil. Então, assim, tem execução ruim, mas não dá para a gente chegar e querer queimar uma geração que pode render na frente. Por quê? Porque essa conta não é deles. Essa conta é dividida 60% para o senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e 40% para o senhor Ramon Menezes. E a gente vai falar por que isso. Para quem não sabe, esse é o primeiro ponto. O Ramon Menezes foi demitido pelo Edinaldo Rodrigues depois de não conseguir a classificação para a Olimpíada de Paris. O Ramon Menezes foi demitido pelo presidente da CBF. Nos corredores da CBF, o Edinaldo Rodrigues falou para todo mundo: o Ramon vai sair, o Ramon está demitido, não vai ficar, não dá mais. Falou várias vezes. Não ia ser só o Ramon, não. O Branco, ex-lateral, coordenador da base, também ia ser demitido. Isso no início do ano passado. Aí a coisa foi ficando. O Edinaldo Rodrigues preocupado com outras coisas que não futebol, que eu vou falar nesse vídeo aqui também. E acabou que, pasmem, o Ramon Menezes, um ano depois, continua como técnico da seleção brasileira sub-20. Olha que loucura. A categoria, a última categoria antes do futebol profissional, a última categoria que tem trabalho regular, né? A sub-23 é só para a Olimpíada.
a categoria ficou às moscas, jogada às moscas, porque o presidente da CBF demitiu o treinador e depois, não é nem que voltou atrás, ele foi empurrando com a barriga e deixou o cara lá. Para vocês terem uma ideia, o Brasil jogou fora 2 datas FIFA. A data FIFA de março e a data FIFA de junho para o Sub-20. Jogou fora. Porque não se sabia se o treinador continuava, se o coordenador continuava. Aí depois, quando continuou, o Brasil fez 2 amistosos em setembro contra o México e não fez amistosos na data FIFA de outubro e novembro. Eu tô falando do Sub-20, tá? No Sub-20, o Brasil jogou 4 datas FIFA fora. Março, junho, outubro e novembro. Ah, outubro e novembro se reuniu para treinar. Tá bom, se reuniu para treinar, mas não jogou. Não fez amistosos. Por quê? Porque a CBF, se lixou para a seleção Sub-20. Então, assim, o Ramon Menezes tem culpa? Tem. Você vê a apatia do Ramon Menezes à beira do gramado? Você vê a coisa acontecer. Você olha para a cara do Ramon Menezes, é uma cara de apatia. E eu também aqui não estou dizendo que o Ramon Menezes não serve ou não vai servir. Neste momento, não dava para o Ramon Menezes continuar. O Ramon Menezes vinha de sequência. Ele ganhou o Sul-Americano Sub-20 de 23, tá? Ganhou. No começo de 23. Depois, no Mundial, atuações ruins. O time foi eliminado nas quartas de final para Israel, tomando um totó de bola. O jogo foi 3-2, mas foi um totó de bola. Foi eliminado para Israel. Depois, precisou substituir, ser interino da seleção brasileira principal. Convocações horrorosas, atuações péssimas. O Brasil perdeu para o Marrocos, perdeu para Senegal, sob o comando do Ramon Menezes. Uma passagem dele pela principal terrível, terrível. E depois, em 2024, ele pega uma seleção com Endrick, com Vitor Roque e tudo mais, e não classifica essa seleção para a Olimpíada. Tudo isso na sequência, tudo isso em 12 meses. Ou menos. Então tá na cara que neste momento o Ramon não poderia ser o técnico da seleção brasileira. O Ramon daqui a 10 anos pode ser um excelente treinador. As pessoas podem fazer se um trabalho foi ruim, depois pode fazer um trabalho bom, pode evoluir, pode melhorar. Então não estou querendo aqui vilanizar o Ramon. Nesse momento não tinha como o Ramon ser técnico da seleção brasileira. Então, assim, se você for falar o principal culpado desse 6-0, para mim tem nome e sobrenome. Edinaldo Rodrigues. E por que Edinaldo Rodrigues? Porque o Edinaldo Rodrigues, ele está há 1 ano ou mais sambando para se manter no poder. Sambando para continuar como presidente da CBF. E eu falo aqui nesse canal há trocentos anos. A CBF não faz futebol. A atividade principal da CBF não é futebol. A principal atividade da CBF é política e politicagem. É isso que a CBF faz. Ela não faz futebol, não se engane. A CBF não faz futebol. A CBF faz política e politicagem. Nesse meio tempo todo que a seleção Sub-20 ficou com um treinador demitido e um coordenador demitido, onde estava o Edinaldo? Procurando, fazendo estratégias, fazendo contatos para se manter no poder da CBF. Nesse meio tempo, o Edinaldo foi destituído do cargo, voltou ao cargo numa liminar dada de forma monocrática pelo ministro Gilmar Mendes do STF, e nesse meio tempo modificou via Assembleia, modificou de forma legal do ponto de vista de lei, modificou o estatuto da CBF para permitir mais de uma reeleição. E para piorar, o mandato tampão dele, do Rogério Caboclo, não considerou como o primeiro mandato. Então o Edinaldo Rodrigues ganhou uma eleição em 22, pode ganhar uma eleição em 26 e pode depois ganhar uma eleição em 30.
O Edinaldo manobrou tudo do que ele poderia e ele pode ficar na presidência da CBF até 2034. É isso que o Edinaldo Rodrigues faz. Cuidar do técnico da seleção sub-20? O Edinaldo Rodrigues não está nem aí para isso. Ele está se lixando para isso. Porque o que ele precisa é trabalhar para continuar no poder. E isso ele fez muito bem. E chega a ser irônico, que numa sexta-feira à noite, enquanto o Brasil estava sendo amassado pela Argentina no Sub-20, 6-0, nessa mesma sexta-noite, a CBF protocolou no Supremo Tribunal Federal um documento mostrando que a antiga diretoria da CBF entrou em acordo com o Edinaldo Rodrigues para acabar com a disputa judicial que poderia tirar o Edinaldo Rodrigues do poder. Olha que coroação. Enquanto o Brasil estava em campo tomando de 6-0 da Argentina, o advogado da CBF estava mandando um documento para o Supremo Tribunal Federal para dizer, olha, podem parar com essa demanda aí, podem parar com esse caso que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, que poderia afastar o Edinaldo Rodrigues da presidência, porque o Edinaldo Rodrigues e a antiga diretoria da CBF, vou dar nome aqui à antiga diretoria, Coronel Nunes, que foi presidente da CBF, Castelar Neto, Fernando Sarney, Gustavo Feijó, que eram vice-presidentes da CBF, Rogério Caboclo, que foi presidente destituído da CBF, além da Federação Mineira e da própria CBF, fizeram um grande acordão para dizer que não tem mais nenhuma disputa entre eles. E ao não ter nenhuma disputa, vai se extinguir a ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que dizia que a eleição do Edinaldo de 22 tinha sido irregular. E aí, o que vai fazer o STF? Vai homologar esse acordo. Vocês acham que é coincidência? Na mesma sexta-feira em que o Brasil está sendo envergonhado, emporcalhado a sua história por um 6-0 da Argentina, esse grande acordão é da entrada no STF. A CBF faz futebol? Não. A CBF não faz futebol. A CBF faz política e politicagem. Então, o Edinaldo Rodrigues, na cabeça dele, se o técnico é o Ramon, se o Branco continua, se vai ter técnico, se não vai ter técnico, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. A realidade para vocês é essa. Ele não tá nem aí. Ele quer continuar no poder. E isso ele já costurou muito bem. A eleição que mudou o estatuto da CBF para permitir uma segunda reeleição, o Edinaldo Rodrigues ganhou de 27-0 essa eleição. Sabe por quê? Porque são 27 federações que votam. Sabe quantas votaram a favor do Edinaldo? Todas. Então, o 6-0, ele tem explicações futebolísticas, ele tem explicações de preparação e, principalmente, ele tem explicações políticas ou de politicagem. Porque o Edinaldo, na sexta-noite, o Edinaldo teve a vitória que importa para ele. Não é a vitória da seleção sub-20. O jogo do Edinaldo na sexta de noite era o jogo que ele estava jogando lá no STF. E esse ele ganhou. Então, para ele tá tranquilo. Se o Brasil tomou de 6-0, é efeito colateral. O jogo do Edinaldo Rodrigues na sexta-noite, ele ganhou lá no STF. Para ele, deve ter aberto um belo vinho, ou uma champanhe, ou uma outra bebida, para comemorar. Porque o Edinaldo Rodrigues ganhou na sexta-noite. Ganhou lá no STF. Em campo, no gramado da Venezuela, aí tanto faz.
Até porque para a CBF o futebol é e sempre foi secundário. Quero te ouvir, o que você acha, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações e deixa aqui o comentário para a gente conversar, beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!